Mas por que é que Deus parece que fica em silêncio quando a gente mais precisa dele? Há momentos na vida em que Deus parece muito próximo a nós. Orações são respondidas com mais rapidez. Parece que há muita mais alegria e regozijo na nossa alma. Ir à igreja é muito fácil. Ler a Bíblia é um grande prazer. Orar, maravilhoso. Parece que as cores estão mais vívidas no mundo, nas árvores. Parece que nós temos mais gratidão àquilo que temos. Mas então, chegam momentos em que as fases mudam, as coisas se tornam mais duras, obstáculos aparecem. Há momentos em que as aflições chegam e aquilo que antes era motivo de sorrir se torna motivo de chorar. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo parece que quanto mais procuramos Deus, parece que Ele está distante ou parece que Ele está calado. Olá, eu sou Eduardo Viegas, seja muito bem-vindo a este canal. Nesse canal eu falo sobre histórias, falo sobre devocionais e reflexões, todo tipo de conteúdos a respeito da Bíblia que pode inspirar, ajudar você e contar histórias que podem transformar o destino da sua vida e da nossa vida. Jesus, ele nos revelou um modelo de relacionamento com o Pai que era perfeito. Jesus era o arquétipo demonstrativo de o que é ter um relacionamento com Deus. Qual é o relacionamento que Deus quer que todo aquele que se achegue a Ele, todo aquele que se torna seu filho tenha. Jesus mostrou como era ter esse relacionamento com Ele. A história de Jesus não é apenas uma história para ser contada, para ser falada, para ser lida. A história de Jesus é um modelo. Romanos 8:29 diz que aqueles a quem Deus conheceu, Deus os escolheu para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, Jesus é um modelo, o arquétipo demonstrativo de qual é o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Dito isso, em Marcos 15, na crucificação, Jesus passa pelo final de um grande processo que era necessário para que Deus fosse glorificado. É importante sempre pensar que toda vez que nós estamos na escola e nós estamos, ou na faculdade, e nós estamos fazendo uma prova, e você já deve ter feito várias provas, todas as vezes o professor está presente, mas ele tem que ficar calado para que nós possamos fazer a prova, possamos demonstrar aquilo que nós aprendemos durante todo o período em que estávamos nas lições, estávamos no aprendizado. As fases da vida elas são semelhantes, espiritualmente falando. Na vida, Deus começa a nos ensinar as coisas. Ele nos explica o que é necessário, Ele nos explica, Ele nos ensina. O Espírito Santo faz questão de nos mostrar o que é preciso fazer e o que não deve ser feito. E então, chega o momento da prova. Jesus passou 3 anos e alguns meses pregando o Evangelho. Jesus, ele não apenas pregou o Evangelho durante esses 3 anos, como ele demonstrou para todos o que é o reino de Deus. Mas antes desses 3 anos, durante 30 anos, Jesus ele passou apenas ouvindo a Deus, vivendo uma vida comum, de um homem comum. Ele estava nas lições, ele estava na fase do aprendizado. Então chegou o grande dia, após curas, milagres, libertações, o dia em que Deus o provaria. Mais que isso, o dia em que Deus o aprovaria. E ele seria o primogênito entre muitos irmãos. Ele seria o modelo. Ele seria o referencial de Deus para todo filho que até o Senhor se achegasse. E todo filho que ao Senhor se achegasse, o pai entregaria ao filho. E o filho, de maneira nenhuma, o lançará fora. Então, a grande questão desse momento é que Jesus está diante de uma grande prova. Jesus está nas piores dores que um homem poderia passar. Jesus não era apenas Deus ou apenas espiritual. Jesus era carnal. Ele tinha carne. Não no sentido de pecado, mas no sentido de fisiologia. Jesus tinha carne. Ele tinha as suas limitações físicas. Então, Deus o entrega como um cordeiro que havia de ser imolado. Um cordeiro que havia de ser crucificado. Um cordeiro que havia de ser o exemplo ou o sangue que havia de purificar toda a humanidade. Ou todo aquele que cresce, que está dentro da humanidade. Por que isso é importante para nós? Porque todas as vezes em que nós estamos diante de provas, o professor sempre fica em silêncio. É preciso ter silêncio na sala para que você demonstre. Porque existe uma atenção celestial. As hostes celestiais, os anjos, os demônios. Deus está atento a você e Ele está prestando atenção em qual será a sua escolha. Qual será o seu próximo passo? E essa atenção espiritual
é o momento do silêncio, aparente silêncio, aonde parece que Deus não está ouvindo você, parece que as aflições estão lhe cobrindo e o desânimo está lhe alcançando. Mas tudo isso é porque tudo que você precisa para passar nesse processo, nessa fase, Deus já entregou para você. Deus já falou com você e Deus já ensinou para você. Toda aquela fase em que você viveu tão alegre, tão feliz, tão constante, Deus mostrou para você tudo o que você precisava saber. Deus te amadureceu para que durante esse período em que você está aí, como Abraão estava no Monte Moriá com Isaac, você faça o que é preciso fazer. E deixa eu te dizer algo, você sabe exatamente o que você precisa fazer e sempre irá girar em torno de perseverança. Você não pode desistir daquilo que você já está fazendo. Você não pode parar diante da cruz. Jesus está no caminho de Gólgota. Ele não poderia voltar para trás. Ele não poderia recuar. Ele sabia que aquela era a vontade de Deus, por mais dolorosa e triste que fosse. Então, Deus o aprova após a crucificação. Mas antes disso, Jesus ele traz um clamor. Ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani, porque tu, Deus, me abandonaste. Até mesmo Jesus, compreendendo que Deus não estava longe dele, naquele momento, tamanha era a aflição e o peso espiritual que Jesus carregava dentro de si, que a sensação, a aparente visualização de Jesus era que Deus não estava distante. Deus estava distante de um homem que estava carregando todo o pecado do mundo, todo o pecado sobre ele, todas as enfermidades, todo o mal sobre ele. Ele foi o ferido de Deus. Ele foi crucificado. Maldito é aquele que é crucificado no madeiro. Deus não o abandonou, mas Deus o entregou para a morte. Isso significa que a dor, ela sempre é o instrumento que Deus utiliza para que o nome dele seja glorificado. Porque a dor é o único instrumento a qual nós realmente damos ouvidos. Talvez alguns deem ouvidos mais tarde, mais cedo, mas nós sempre paramos o que estamos fazendo para ouvir a dor. Alguns reprovam, mesmo depois da dor, mas elas dão atenção a ela. E Deus sempre vai permitindo com que as dores sejam nossos professores. E o que acontece quando alguém reprova? O que acontece quando alguém declina do caminho de Gólgota? Quando alguém não quer enfrentar a cruz? Quando essa pessoa está se sentindo abandonada por Deus? O que acontece? Ela reprova. É o que aconteceu com Israel, no deserto, dá voltas. E todas as vezes em que você se depara diante de uma mesma situação, mesmo ciclo, a mesma coisa que você já viveu antes, é porque você reprovou. Você reprovou. Infelizmente. E aí o que Deus faz? Deus faz você passar de novo, para que você passe de novo. Para que você seja aprovado. Para que você possa se tornar uma testemunha dele, de uma aprovação. E aí quando você é aprovado, o que acontece? Você vai para um próximo nível. Um próximo nível. Se você está sentindo que Deus está em silêncio, talvez por causa de um momento difícil que você está passando, talvez por pecados que você cometeu, talvez por falhas, talvez por ciclos que você está vivendo, deixa eu te dizer, o Senhor não está longe de você. Ele não te abandonou. A grande questão é que o professor está muitas vezes em silêncio porque você está fazendo a sua prova. Recapitule a sua vida, recapitule o que você aprendeu até aqui. Quais são as respostas que Deus quer que você dê a Ele? Se torne uma pessoa responsável. Responsabilidade significa a habilidade de responder. O que é preciso responder nesse processo para que você possa ir para o seu próximo nível? Deixa eu dizer, no seu próximo nível, a voz de Deus será mais evidente para você. A presença dele será constante sobre você. Deixa eu te dizer, no próximo nível será um nível de colheita, um nível de alegria, um nível de muito mais maturidade e muito mais recompensa. Se você gostou desse vídeo e isso faz sentido para você, se inscreve nesse canal e envia para alguém que precisa escutar isso.